Bom, galera, como eu tinha dito para vocês, né, eu vou gravar aqui em alta definição aquela aula que não rolou muito ao vivo lá no Trilha. Então, aquela aula eu vi a parte, eu já tinha visto com vocês, na verdade, a parte de ácidos e bases de Arrhenius, de Bronsted Lowry e de Lewis. E naquela aula eu comecei o estudo dos ácidos de Arrhenius, as propriedades, etc. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Se vocês concordarem comigo, o que é um ácido segundo a teoria de Arrhenius? Cara, o ácido de Arrhenius é aquela substância que quando você coloca na água, libera como único cátion o H+. Nós sabemos que na verdade esse H+, ele vai ser hidratado e ele vai transformar-se em H3O+. Aí você vai, pô, Michel, como é que é esse lance aí, ó? Primeira coisa que vocês vão lembrar é, os ácidos eles sofrem ionização. Por que eles sofrem ionização? Porque a ionização é o processo que é feito a partir de compostos que têm ligação covalente. E a gente tem aqui, ó, o hidrogênio que é um elétron, né, ele quer compartilhar um elétron, e o cloro tem 7 também que é 1. Então eles fazem uma ligação. Isso quer dizer que o HCl ele vai ter esse formato aqui, ó, H-Cl. Beleza. Cara, quando a água bate e que ela tira o hidrogênio, a gente vai ter a formação do H3O+, e além do H3O+, eu teria a formação do Cl-. Gente, percebam aqui que eu tenho a presença de íons livres. Pô, se eu tenho a presença de íons livres, isso aqui é garantia de que essa solução ela conduz corrente elétrica. Quais são as duas condições para conduzir corrente elétrica? Ou eu tenho íon livre ou eu tenho elétron livre. Esse estudo das soluções eletrolíticas, das soluções que conduzem corrente, foi feito exatamente pelo Arrhenius, né? Isso daí a gente está falando ali de 1891, antes do modelo de Thomson. Beleza. Se a gente quisesse ver como é que essa reação realmente funciona, ó, a água ela está ligada a 2 hidrogênios, e esse oxigênio aqui ele tem 2 pares livres. Então ele pode pegar um desses pares aqui, ó, cede para o hidrogênio do HCl e ele sai deixando o elétron que era dele. Se ele sai deixando o elétron que era dele, forma uma coisa mais ou menos assim, ó. O oxigênio tem um parzinho de elétrons, aí fica H, 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 H3O+, mais Cl-. Eu sei que vocês ainda não viram a parte de geometria molecular, mas dá para eu fazer essa daqui porque ela é bem bacana, ó. Se vocês olharem, ao redor do oxigênio do íon hidrônio ou do hidroxônio, eu tenho um par, 2, 3, 4 pares. Quando eu tenho 4 pares, eles vão se repelir e a tendência seria formar um tetraedro. Então vocês imaginam que a tendência era formar um tetraedro. Só que, como tem um par livre, não tem nenhum átomo ali, ele vai ficar numa das posições do tetraedro. Vou colocar aqui em cima, ó. Então ficaria hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. O que é que vocês vão perceber? Pô, era para ser um tetraedro? Era. Mas vocês estão vendo que a parte de cima não tem nada. Então isso é um fragmento, é um pedaço de um tetraedro. É um tetraedro incompleto. A gente diz que essa geometria ela é piramidal. Só ficou a parte de baixo. De boa isso daí? Então vocês têm um ácido na água, libera H+. Agora, gente, se eu tiver mais de um hidrogênio, aqui ó, lembrem que vai sair um de cada vez. Os dois não saem ao mesmo tempo, então bate uma água, tira um hidrogênio. Produz H3O+, e nesse caso HSO4, HSO4-. Perceba que toda vida que o hidrogênio sai, ele deixa o elétron dele, por isso que fica negativo. Se vocês pegarem o HSO4-, eu coloco de novo em contato com a água, ele vai produzir H3O+, e essa criatura vai produzir o SO4-2-. Percebam, tá? Que saiu outro hidrogênio, então ficou outra carga negativa. Beleza. Se eu somasse essas duas expressões, ó, a gente consegue ver que o íon HSO4 vai embora. O que é que sobrou para a gente? O que sobrou foi H2SO4 mais 2H2O, dando 2H3O+, mais SO4, 2-. Vocês viram, se eu tenho 2 hidrogênios, eu vou tirar os 2 hidrogênios. Isso daqui que a gente tem aqui no final, ó, é a equação global. A gente tem 2 etapas, então a ionização ela sempre acontece por etapas. Se eu quiser, eu posso fazer a ionização direta, mas não é o que realmente acontece, né? Lembrem que é uma equação global. Se eu criar aqui um espaço para que a gente possa fazer mais um exemplo,
Já pensou se eu tivesse o H3PO4? Aí você vai pensar, pô, 3 hidrogênios. Se eu tenho 3 hidrogênios, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vai bater uma água. Quando essa água bate, eu vou ter a retirada de um hidrogênio, vai formar o H3O+, e vai liberar o H2PO4-. O H2PO4- vai reagir com a água, vai produzir o H3O+, e vai liberar o HPO4-2-. O HPO4-2- vai reagir de novo com a água, produz H3O+, e libera o PO4, 3-. Por que ficou 3-? Porque tinha 3 hidrogênios, saiu um de cada vez. Se nós somarmos isso daqui, ó, podem cancelar aí o que pode, ó, o H2PO4 e o HPO4, e eu teria isso aqui, H3PO4 mais 3H2O, essa parada aqui dando 3H3O+, mais PO4, 3-. De boa isso daí? Agora bora apresentar aqui uma outra situação que eu acho super importante aqui nessa parte de ácidos. Vou tirar aqui, ó. Se vocês pegarem um ácido qualquer, tipo um ácido HX, vamos supor que só uma parte dessas moléculas vai se transformar em íon. Então ele não tem uma ionização total, ele tem uma ionização parcial. Só uma parte vira íon, então uma parte vai virar H+, e uma parte vai virar X-. Eu sei que a gente ainda não viu o equilíbrio, e eu sei que tem gente que nunca viu o equilíbrio, mas não tem problema nenhum a gente colocar aqui, ó, porque o equilíbrio nada mais é do que o estudo dos processos que tem ida e volta, e que a velocidade da direta está igual à velocidade da inversa. A gente diz que o sistema ali está em equilíbrio, mas na verdade eu não preciso nem dessa definição, eu preciso de vocês só uma coisa. Eu preciso que vocês lembrem o que é a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é a relação entre os produtos e os reagentes. É para eu saber se eu tenho mais produto ou se eu tenho mais reagente. Então vocês vão fazer só assim, ó. A constante desse equilíbrio vai ser a concentração de H+ vezes a concentração de X- dividido pela concentração do HX. Olhem que coisa bacana. Aqui em cima eu posso dizer que eu tenho íons. Aqui embaixo eu posso dizer que eu tenho moléculas. Então isso quer dizer o quê? Cara, se eu tiver um baixo Ka, eu posso dizer que eu tenho muitas moléculas e eu tenho poucos íons. Vejam se rola isso daí. Se o Ka é baixo, quer dizer que o denominador é alto e o numerador é baixo. Então, quanto menor o Ka, menos íons eu tenho. E, poxa, quanto menos íons eu tenho, menor a condutividade elétrica. De boa? O que é que vocês podem me dizer? Cara, quem é o íon mais importante de um ácido? Um íon mais importante de um ácido é o H+. Então, se eu tenho pouco íon, eu tenho uma baixa concentração de H+. Tranquilaço isso daí? Se eu tenho uma baixa concentração de H+, eu tenho uma baixa acidez. Qual foi a conclusão que a gente tirou? Que se eu tiver um baixo Ka, eu tenho uma baixa acidez. Caiu no Enem. Cai em prova a seguinte coisa, ele dá 5Ka e ele pergunta quem é o ácido mais forte. O ácido mais forte vai ser o que tiver o maior Ka, porque se eu tenho o maior Ka, eu libero mais íons, e se eu libero mais íons, eu sou mais forte. Então, essa é uma ideia que vocês vão guardar, tá? Uma ideia tranquila. Então, o que é que eu preciso? Que vocês lembrem, constante de equilíbrio é o produto sobre o reagente. Quanto maior, mais produto. Quanto menor, menos produto. Tá feita essa parte aí? De boa? Vamos pegar e bora fazer o seguinte. Eu vou dar uma aprofundada antes de a gente ver a parte lá de propriedade dos ácidos, que é bem simples. Eu vou dar uma aprofundada aqui com vocês. Confiando em todo mundo aí. Agora prestem bem atenção. Bora comigo aqui, ó. Presta muita atenção. Gente, se vocês pegarem o H2S e forem tirar um hidrogênio dele, a água bate, tira o hidrogênio, produz H3O+, e produz HS-. Isso é a primeira ionização. Se isso daí é a primeira ionização, eu tenho um primeiro equilíbrio. Então eu vou ter a constante do primeiro equilíbrio. Beleza. Só que se vocês pegarem o HS-, ele entra em contato com a água, ele produz H3O+, e ele produz o S2-. Eu vou ter o Ka2. Então eu tenho a primeira ionização, eu tenho a segunda ionização. Sai o primeiro e sai o segundo. Será que elas acontecem
na mesma quantidade? Será que tem uma que é mais fácil? Qual é a mais fácil e por que que é mais fácil? Olhem só, se você pegar o H2S, ele é assim, ó, S, H e H. Ele é parecido com a água, né? Porque o enxofre é da mesma família do oxigênio. Então, se eu pegar aqui a água, ó, o que é que vai acontecer? Pensem comigo. Tem uma água aqui, ó, e eu vou colocar outra água bem aqui. Vocês vão de convir comigo que como o enxofre é mais eletronegativo que o hidrogênio, o enxofre está negativo e os hidrogênios eles estão positivos. Só que um detalhe super importante, eles estão igualmente positivos. Por que que eles estão igualmente positivos? Porque essa estrutura ela tem simetria, o hidrogênio de um lado é igual ao do outro. Então qual é o que vai sair primeiro? Tanto faz. Tanto faz quem vai sair primeiro. Agora o problema, prestem bem atenção agora, é quando o primeiro sair, para tirar o outro, a coisa é diferente. Aí você vai, pô, Michel, mas por quê? Cara, pensa comigo. Esse oxigênio aqui vai completar o hidrogênio. Ó. Se ele completa o hidrogênio sai, deixando o elétron que era dele. Vocês imaginam que eu tinha assim, um cabo de guerra. Aqui era oxigênio, desculpa, aqui era enxofre, aqui era hidrogênio. Eles estavam disputando aqui, o hidrogênio puxava um pouco, o enxofre puxava um pouco, eles ficavam aqui, ó. Na hora que o hidrogênio sai, isso aqui fica só para o enxofre. O que é que o enxofre vai fazer? Puxa para ele. Só que, gente, se esse enxofre que está bem aqui, ó, que vocês estão vendo, puxar esse par aqui para ele, ó, aqui ele tem elétrons. Se ele puxar para ele, esses elétrons que eu estou puxando aqui, ó, vão repelir os que estão atrás de mim. Vão repelir esses daqui, ó. Qual é a conclusão? Eu segurei aqui, na hora que eu fiz isso aqui, ó, os elétrons vão em direção ao outro hidrogênio. Então eu puxo, ó. Então quer dizer que esse outro hidrogênio vai perder uma parte da carga positiva, ó. Se ele vai perder uma parte da carga positiva, quer dizer que agora ele não vai estar mais tão positivo. Então, quando o primeiro sai, os elétrons vão em direção ao outro. Se os elétrons vão em direção ao outro, o outro fica menos positivo. Então, ó, aqui eu posso dizer que diminui a ionização, diminui a atração. Se ele não está tão positivo, ele não atrai tão forte a água. Isso quer dizer o quê? Tirar o segundo hidrogênio é mais difícil. Tirar o primeiro é mais fácil que tirar o segundo. Então a primeira ionização, ela é sempre maior do que a segunda ionização, e aí vai. Se tivesse terceira, quarta, quinta, sexta, a primeira é mais fácil que a segunda é mais fácil que a terceira e etc. Então se a primeira, que é essa daqui, ó, é mais fácil, quer dizer que ela vai mais para a direita do que essa daqui, ó. Essa é mais difícil, então ela não vai tanto. Qual é a conclusão? Se o ácido ele tiver várias ionizações, a constante da primeira é maior do que a constante da segunda e assim sucessivamente. Eu arranco o primeiro, para arrancar o próximo é mais difícil, então não vai liberar, não vai ter tanto produto. Isso já é um aprofundamento bem bacana, mas que dá para vocês sacarem na boa. Vamos para frente, próxima coisa que eu programei aqui, ó. Essa rendeu pra caramba, né? Essa daqui. Propriedades dos ácidos. Primeiro, sabor azedo. Todo ácido é azedo, muito embora nem sempre a gente possa perceber isso. Gente, sabor azedo é uma propriedade funcional. O que é propriedade funcional? É uma propriedade que pertence a todas as substâncias daquela função apresentam. Todo ácido tem sabor azedo. Agora, é bom lembrar que isso aqui é uma propriedade organoléptica que eu percebo com os sentidos. Tato, paladar, audição e etc. Toda vida que eu perceber com os sentidos é uma propriedade organoléptica. Fechado? Conduzem corrente em solução aquosa. Por quê? Por causa da liberação de íons. Gente, os ácidos têm pH menor do que 7 na temperatura de 25 graus Celsius. Lembre que se eu mudar a temperatura, muda a escala de pH, mas isso a gente vai ver lá em equilíbrio, não se preocupem agora, tá? Então, pH menor do que 7. O 7 é neutro e maior do que 7 é básico. Gente, ácido neutraliza a base. É a reação mais importante da química e uma das coisas que mais o Enem cobra é a reação ácido-base. Toda vida que eu tiver um ácido e eu quiser neutralizá-lo, eu quiser retirá-lo, eu tenho que usar uma base. E toda vida que eu tiver uma base e eu quiser neutralizá-la, eu quiser inutilizá-la, eu quiser retirá-la, eu quiser remediá-la, eu uso um ácido. Então sempre que eu tenho um ácido eu uso uma base, que eu tenho uma base eu uso um ácido. Isso neutraliza e a gente consegue ficar na boa. Modificam a cor dos indicadores. Lembrem que indicador é uma substância que muda de cor segundo o meu meio está ácido ou básico. Então dependendo se o meio está ácido ou básico, eu vou ter uma mudança, né, na cor do indicador.
Beleza isso daí? Então essas propriedades elas são importantíssimas porque elas caem mesmo, tá? Uma outra coisa que eu queria que vocês guardassem, ó, foco e atenção é ácido forte, quando é colocado em água, sempre libera calor. Então se ele sempre libera calor, ele sempre vai acarretar um aumento na temperatura. Então você colocou lá, inseriu, socou, enfiou lá um ácido na água, se ele for forte, ele vai liberar muito íon e ele vai liberar calor e aquece tudo que está ao redor. Na boa? Vamos para a próxima coisa que eu separei aqui para vocês. A próxima coisa são as classificações. Tem umas super fáceis e tem outras que são muito importantes. A primeira é quanto à presença de oxigênio. Nada mais tranquilo, né? Quanto à presença de oxigênio, eu tenho oxiácido. O que é um oxiácido? É aquele que tem oxigênio, tipo H2SO4, H3PO4 e etc. E eu tenho os hidrácidos, que são aqueles que não têm HCl, HBr, HI e etc. Cuidado que às vezes a gente humilha essa classificação, a gente não lembra, tá certo? Que ele vai chegar na prova e dizer assim, temos um hidrácido monoácido, tá? E a gente, porra, que é hidrácido? Hidrácido é quando não tem oxigênio. É só isso. Próxima. Quanto à volatilidade. Quanto à volatilidade, eu tenho aqueles que são voláteis. Vocês lembram? Se eu dissesse assim, gente, o que é volátil? Muita gente ia fazer só assim, ó. Aquele símbolo que a substância está escapando. Então, uma coisa volátil é uma coisa que tem baixo ponto de ebulição, e se ela tem baixo ponto de ebulição, eu posso dizer que ela tem alta pressão máxima de vapor. Lembra que pressão máxima de vapor é a pressão feita pelo vapor. Se eu sou volátil, eu escapo fácil. Se eu escapo fácil, eu vou ter muito vapor. E se eu tenho muito vapor, eu tenho alta pressão de vapor. Então, isso é volatilidade. Exemplos. Aí eu teria HCl, H2S, HCN e etc. A gente pode dizer, gente, que como regra geral, cuidado, que é uma regra geral, então claro que tem exceções. Como regra geral, os hidrácidos são voláteis. Inclusive tem dois aqui, ó. O H2S é um ácido que tem um aroma agradável de ovo podre. Ele é produzido, né, no nosso organismo. Tem gente que libera mais, tem gente que libera menos, mas todo mundo tem um pouco de liberação de H2S. É a substância, por exemplo, responsável por oxidar a bijuteria. Quando você usa uma bijuteria, depois de um tempo ela se oxida por causa do meio ácido. E o meio ácido, em grande parte, é causado pelo H2S. HCN é uma substância extremamente tóxica. Ele foi usado, como a gente já viu lá. A gente não viu ainda não, porque eu acho que eu não falei para vocês isso ainda. Mas vamos ver em breve, de qualquer jeito. Ele foi usado para a produção do Zyklon B. Sou eu que vou falar isso, tá? Zyklon B. O Zyklon B, ele nada mais é do que aquele gás usado na câmara de gás. Então ele é altamente letal, porque o cianeto, ele bloqueia a cadeia transportadora de elétrons. Ele impede que a respiração celular ela vá até o final. Então beleza. Então voláteis são aqueles que escapam fácil, normalmente os hidrácidos. Fixos são os que têm alto ponto de ebulição. Exemplos melhores para a gente, o H2SO4, o H3PO4, que é muito usado como conservante, né? O H2SO4 é o ácido mais importante da química, que é o ácido sulfúrico, então ele tem importância ímpar na história da humanidade, ele é muito importante, tá? Então os oxiácidos normalmente são fixos e os hidrácidos são voláteis. Você vai, pô, Michel, mas eu tenho que decorar real, não tem nenhuma explicação de que tem. Vamos parar e pensar, se eu sou um oxiácido, eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio, eu tenho HO. E se eu tenho HO, eu posso formar ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Então acaba que as interações são mais fortes, e se as interações são mais fortes, eu sou fixo. Já os hidrácidos, vocês podem ver que não tem como formar ponte de hidrogênio na sua maioria. Se a maioria deles não tem como formar ponte de hidrogênio, significa dizer que eles têm interações mais fracas, eles vão escapar. Tá feito. Vamos para a próxima. Ó, essa me preocupa um pouquinho, tá? Porque essa tem algumas exceções, mas eu vou trabalhar com vocês, vocês vão se garantir. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, cuidado, que a primeira coisa que tem que saber é que porra é um hidrogênio ionizável. Hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que quando você coloca o ácido na água, ele é capaz de se liberar. Se ele é capaz de se liberar, ele é que leva o caráter ácido. Boa. Eu posso ter um hidrogênio ionizável, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Se eu tiver um, eu vou dizer que eu estou trabalhando com um monoácido. Se eu tiver 2, é um diácido. Se eu tiver 3, é um triácido e por aí vai. A partir de 2, gente, é poliácido, tá? Tem mais de um hidrogênio. Quais são as observações importantíssimas? Nos hidrácidos, foi hidrácido,
todo hidrogênio é ionizável. Então, se é hidrácido, todo mundo é ionizável. Agora, nos oxiácidos, só são ionizáveis os ácidos, os hidrogênios ligados ao oxigênio. Tem que estar ligado ao oxigênio, senão não é ionizável. Cuidado que eu estou falando aqui de ácidos inorgânicos, tá? Eu vou citar um pouquinho ácido orgânico, mas a gente está falando de ácido inorgânico, não tem o carbono. Então, ó, nos hidrácidos todos são ionizáveis. E nos oxiácidos só são ionizáveis os hidrogênios ligados ao oxigênio. Aí tu vai dizer, porra, mas aí eu vou ter que abrir as estruturas? Gente, na maioria das vezes, o número de hidrogênio que tu vê no ácido é o número de hidrogênio ionizável. Tipo, HCl, monoácido, não tem estresse. H2SO4, diácido, quer dizer, 2 hidrogênios saem. H3PO4, triácido, quer dizer, 3 hidrogênios saem. Agora, como eu disse, tem exceções. Então, quando tem exceções, a gente tem que tomar cuidado. As exceções são H3PO3 e H3PO2. O H3PO3, ele tem 3 hidrogênios, 3. Mas desses 3 que estão aqui, dos 3, só 2 são ionizáveis. Aí tu vai, porra, mas por quê? Gente, a estrutura é essa, ó. H, O, P, O, H, H e O. Ó que bacana. Esse daqui é ionizável. Esse aqui é ionizável. Tá ligado ao O, tá ligado ao O. Só que esse aqui tá ligado ao P. Se ele está ligado ao P, não tem diferença de eletronegatividade grande, então ele não é ionizável. Quer dizer, tem que estar ligado ao O, então só tem 2. Já o H3PO2, se vocês observarem comigo, eu tenho H, O, P, O, H. Aqui eu tenho O, na verdade. Aqui eu vou ter H e aqui eu vou ter H. Observem bem a situação bem aí. Esse aqui é ionizável, beleza. Agora esse aqui não é, esse aqui não é. Só tem um. Aí você vai, pô, Michel, beleza. Esses dois são as exceções, H3PO3 e H3PO2. Tem 2 e tem 1. Mas qual é a consequência disso? A consequência, para você saber como é que você vai usar, é se você vir H3PO3 e eu jogar dentro da água. Gente, o H3PO3 só tem 2 ionizáveis, então só precisa de 2 águas. Cada água tira um hidrogênio. Vai produzir 2H3O+, e vai liberar o HPO3 2-. Cada hidrogênio deixa uma negativa. Aí você vai dizer, Michel, e esse hidrogênio que sobrou? Cara, ele não sai. Por que ele não sai? Porque ele não é ionizável. Não tem como a água ir lá e arrancá-lo. Então só saem 2. Se vocês olharem o de baixo, ele também é exceção. Dos 3, só 1 é ionizável. Se só 1 é ionizável, significa dizer que a água vai bater, eu vou produzir o H3O+, e vai haver liberação do H2PO2-. Então, por mais que sobrem 2 hidrogênios, não dá para retirar. E por que não dá para retirar esses 2 hidrogênios que sobraram? Porque eles não são ionizáveis. Agora eu disse para vocês que eu ia tocar um pouquinho nos ácidos orgânicos. Eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? O primeiro deles é o ácido etanóico, o ácido acético, né, que está contido no vinagre. Vocês percebem que aqui, ó, eu tenho justamente o grupo que caracteriza a função ácido, que é a carboxila. A carboxila, ela nada mais é do que um C dupla O, OH. Então, gente, nos ácidos orgânicos, nos ácidos carboxílicos, o hidrogênio ionizável é esse daqui que está na carboxila. Tá certo? É diferente dos ácidos inorgânicos, porque nos ácidos inorgânicos basta estar ligado ao oxigênio, no ácido orgânico não, porque no ácido orgânico eu podia ter um álcool, e o álcool tem, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio e ele não tem caráter ácido, tá? Então os ácidos orgânicos, eles precisam de outras configurações. Para ter caráter ácido eu tenho 3 funções principalmente, ácido carboxílico, fenol e enol. E no ácido carboxílico, só o hidrogênio da carboxila é que é ácido. Beleza. Então, se eu colocar essa criatura dentro da água, a água vai tirar esse hidrogênio aqui, ó. Então, vai formar o CH3COO- e vai liberar o H3O+. Feito. De boa. O de baixo. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma carboxila e aqui eu tenho outra. Então eu preciso de 2 águas. Cada água tira um hidrogênio. Então eu vou produzir 2H3O+, ó, bateu uma água, tirou um, bateu a água, tirou o outro. E além disso vai ficar, se eu tirei esse hidrogênio e esse, sobrar 2 carbonos e 4 oxigênios. Eu costumo colocar C2O4 2-. Esse íon é o íon etanodiato.
porque ele vem do ácido etanodioico. Usualmente ele é chamado de oxálico, essa substância ela é tóxica. Ela está contida, por exemplo, dentro do espinafre, e espinafre em grande quantidade, gente, estou dizendo em grande quantidade, não é um pouquinho não, um pouco faz muito é bem, mas em grande quantidade pode ser tóxico, beleza? Se vocês olharem para essa última criatura que tem bem aqui, vocês percebem que tem um hidrogênio aqui ionizado, tem um aqui, são 3. Então, para arrancá-los, eu precisaria de 3 águas, uma água para cada. Eu produzo 3H3 ou mais, e o que é que sobrou para a gente? Lá em cima, ó, CO menos, aqui CO menos, e aqui o H mais, e aqui CO menos. Tá feito isso daí? Entenderam a situação? Então, até agora, a gente viu 3 classificações. A gente viu o que era quanto à presença de hidrogênio, de oxigênio, né? Depois a gente viu quanto à volatilidade, e depois aqui a gente viu quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Eu vou gravar uma próxima aula ainda, para repor justamente o que a gente já havia visto, com a propriedade mais importante dos ácidos, a classificação mais importante, que é quanto à força, beleza? Beijo imenso no coração de vocês, a gente se vê já.